Vereadora Sandra Kennedy Viana. Presente. Vereador Cristiano José Martins de Oliveira. Boa noite a todos. Hoje, dia 25 de junho de 2018, daremos início à 21ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Registro. Solicito ao senhor secretário que proceda à chamada regimental dos senhores vereadores. Vereadora Sandra Kennedy Viana. Presente. 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 Vereador Cristiano José Martins de Oliveira. Presente. Vereador Luiz Marcelo Comerão. Presente. Vereador Célio Pereira. Presente. Vereador Wander Lopes Pedroso. Presente. Presente. Vereador Roberto Stuck Duarte. Presente. Vereador Fábio Cardoso Júnior. Presente. Vereador Inês Satiu Cuyama Kawamoto. Presente. Vereador Heitor Pereira Sansão. Presente. Vereador Gilvan Mendonça de Souza. Presente. Vereador Rafael de Freitas Gomes. Presente. Vereador Gerson Teixeira Silvério. Presente. Vereador Everton de Oliveira Adorno. Presente. Havendo o número regimental, declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do expediente do Executivo. Ofício número 058/2018 da Prefeitura Municipal de Registro encaminhando o projeto de lei número 1758/2018 que altera a descrição e especificação do cargo de assistente social na administração pública municipal e da outras providências. Ofício número 060/2018 da Prefeitura Municipal de Registro encaminhando o projeto de lei número 1759 que dispõe sobre abertura de crédito suplementar e da outras providências. Os ofícios ora lidos encaminham as comissões permanentes para análise e posterior parecer. Solicito, senhor secretário, que proceda à leitura do expediente dos senhores vereadores. Projeto de resolução número 01/2018, mesa diretora, dispõe sobre a estrutura organizacional da Câmara Municipal de Registro. Encaminham as comissões permanentes. Moções. Moção 55/2018, vereador Célio Pereira, moção de pesar pelo falecimento do senhor Toshiro Yamazaki, ocorrido no dia 18 de junho de 2018. Moção 56/2018, vereador Célio Pereira, moção de pesar pelo falecimento da senhora Maria Custódio Matos Carneiro, ocorrido no dia 12 de junho de 2018. Moção 57/2018, vereador Heitor Pereira Sansão, moção de pesar pelo falecimento da professora Marília Marcondes Paixão. Moção 58/2018, ainda do mesmo vereador, moção de pesar pelo falecimento do senhor Seisako Odaki. As moções de pesares 55, 56, 57 e 58, oficie-se conforme solicitado. Indicações. Indicação 400/2018, vereador Luiz Marcelo Comerão, aterro e colocação de asfalto na entrada da Escola Municipal de Ensino Fundamental Brigadeiro do Alberto Bertelli, localizado na rua Manuel Camilo, 676, no bairro Vila Nova, Registro. Indicação 401/2018, vereador Cristiano José Martins de Oliveira, implantação de lombada eletrônica, faixa de pedestre elevado, redutor de velocidade na Avenida Clara Janote de Souza, na altura do número 863. Indicação 402/2018, vereador Fábio Cardoso Júnior, remoção de 2 postes de madeira na rua Alexandre Genor de Moraes, sendo um no cruzamento da rua Goiás e outro na altura do número 817. Indicação 403/2018, vereador Cristiano José Martins de Oliveira, implantação de lombada ou redutores de velocidade no entroncamento da rua Paineiras e rua Sibipuruna, próximo à praça da escola MF Capitão João Possi Júnior.
Indicação 404/2018, vereador Fábio Cardoso Júnior, gestão junto à concessionária de transporte coletivo para que seja incluído horário de ônibus na rota que abrange o bairro Taquaruçu, em especial o período de saída da Escola Pascoal Greco. Indicação 405/2018, vereador Roberto Stuck Duarte, projeto de lei versando sobre denominação da Rua H, localizado no bairro da Palha, para a Avenida Vereador Manuel Leoneta Duarte. Indicação 406/2018, vereadora Sandra Kennedy Viana, limpeza e roçada do córrego na Rua Projetada C, no bairro Vila da Palha. Indicação 407/2018, vereador Heitor Pereira Sansão, redutor de velocidade na Rua Ceará, no trecho do entroncamento com as vias Xoxo-Ono e Alexandre Janor de Moraes. Indicação 408/2018, vereador Roberto Stuck Duarte, lixeira comunitária na estrada do sítio Tezuca, no bairro do Capinzal. Indicação 409/2018, vereador Roberto Stuck Duarte, continuação da extensão de rede de esgoto na Rua Adriano Franco de Oliveira, Canto, no bairro Vila Nova. Indicação 410/2018, vereador Rafael de Freitas Gomes, instalação de 7 novos braços para luminárias na Avenida Clara Janote de Souza, voltado para o calçadão no espaço compreendido entre a UBS Central e a Rua José Antônio de Campos. Indicação 411/2018, vereador Vander Lopes Pedroso, serviço de patrulhamento em regime de urgência na estrada de acesso ao bairro São Domingos até o virador de ônibus. Indicação 412/2018, ainda do mesmo vereador, implantação de um quebra-molas redutores de velocidade na Rua Palmiro Novino, na altura do número 834, no bairro do Arapongal. Indicação 413/2018, ainda do mesmo vereador, implantação de um quebra-molas redutores de velocidade na Rua Bunzo Caçuga, no bairro do Serrote. Indicação 414/2018, vereador Fábio Cardoso Júnior, serviço de patrulhamento e fresagem com estudo de pavimentação asfáltica da continuação da Rua Rio Grande do Norte, no trecho após o entroncamento com a Rua Ceará, na Vila São Francisco. Indicação 415/2018, vereadora Sandra Kennedy Viana, construção de um abrigo de passageiro nas proximidades da futura UBS, no bairro Jardim Paulistano. Indicação 416/2018, vereadora Sandra Kennedy Viana, limpeza imediata e manutenção reparo do abrigo de passageiro na Rua Eucalipto, no bairro Arapongal. Indicação 417/2018, vereador Fábio Cardoso Júnior, sinalização vertical, placa indicando a depressão na Rua Rio Grande do Sul, na altura do número 392, na Vila São Francisco. Todas as indicações ora lidas, oficie-se conforme o solicitado. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do expediente de diversos. Comunicado do Ministério do Desenvolvimento da Educação informando a liberação de recursos financeiros destinados à manutenção dos serviços de ação continuada. À disposição dos senhores vereadores na Secretaria Legislativa desta Casa e posterior arquivo. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura da pauta a ser deliberado na ordem do dia. Projeto de lei número 024/2017, que dispõe sobre norma de desembarque de usuários de transporte público coletivo das linhas municipais e da outras providências, de autoria do excelentíssimo senhor vereador Everton de Oliveira Adorno, com parecer das comissões favorável à aprovação no texto original. Encaminho para a ordem do dia. Solicito ao excelentíssimo segundo secretário que proceda à chamada dos senhores vereadores inscritos em falar no pequeno expediente. Quem está aí? Sério. Eu estou me preparando. Pode falar, sério. Vereadora Sandra Kennedy Viana. Com a palavra, excelentíssima senhora vereadora Sandra Kennedy Viana. Boa noite. Alô, alô, alô. Alô.
Pode deixar. Agora deu. Muito obrigada, vereador Primo. Boa noite, mesa diretora. Agora está alto. Boa noite, nobres pares e todos aqueles que, porventura, nos acompanhem agora pela rede web. Nossa última sessão ordinária do semestre, penso que seria importante, publicamente, compartilhar algumas informações sobre um tema que vimos trabalhando e que certamente continuaremos o trabalho durante o recesso parlamentar, mas penso que seja importante deixar registrado na tribuna da Casa algumas das questões. Eu queria tratar inicialmente sobre a questão da conservação dos veículos, da questão dos gastos da Prefeitura com a manutenção de veículos. Aliás, queria dizer, acabei de saber pelo vereador Rafa, agora que me falou, que vários dos colegas estiveram hoje lá no pátio, lá da Secretaria de Serviços Municipais, e eu, mais do que parabenizar, urbanos e rurais, dizer que com muita alegria recebi essa informação. Nós precisamos muito nos somar nesse esforço, porque o trabalho é grande, todos os colegas sabem que nós não temos equipe técnica, contadores, advogados, mecânicos, e na medida em que nós nos somarmos, eu tenho certeza que poderemos desempenhar bem melhor o trabalho de avaliar com bastante cuidado todos estes gastos, que eu acho que, sem nenhum exagero, a cidade toda tomou conhecimento e está bastante preocupada. A primeira questão, eu queria me dirigir aos meus próprios colegas mesmos, vereadores da Casa, e também aqueles que estiverem nos assistindo, porque nem sempre os vereadores, eu sei que sim, mas não as pessoas de forma geral, têm facilidade de usar, às vezes, os instrumentos disponíveis no portal da transparência. Eu quero dizer que as denúncias que aqui apresentei de prováveis indícios de mau uso do recurso público, as informações se encontram no portal da transparência do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Mas, com a ajuda do Fábio, nosso assessor, e de outros amigos de apoio ao mandato, nós imprimimos todos, senhor presidente, todos os empenhos daqueles 7 veículos com maior gasto. Então, ficarão disponíveis todas essas pastas, todos esses empenhos que referem-se aos gastos de 2017 e 2018, disponíveis no nosso gabinete, para qualquer pessoa que queira consultar. É a partir de documentos como este, né, que estão disponíveis no portal da transparência do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, eu repito, que nós fizemos o trabalho de somar cada um desses empenhos, por cada placa, por cada veículo, e assim chegarmos naqueles números que nos assombrou de forma bastante grande, porque é preciso de forte, e espero que tenha, justificativa para aqueles gastos. Então, a primeira coisa é dizer que aqui dos veículos leves está concluído, todos os empenhos estão aqui impressos de 2017 e 2018, e que das máquinas pesadas nós concluiremos ainda em mais 2, 3 dias, também permanecerão à disposição no nosso gabinete. Queria pedir apoio à presidência da Casa, que caso o munícipe venha consultar, eu, talvez, se for assim permitido, deixarei até aqui na recepção para eventual necessidade de consulta, se a mesa diretora assim achar conveniente, mas já estará disponível lá no nosso gabinete, para a gente poder avaliar junto. Eu queria ainda, sobre esse tema, dizer que estive lá na empresa terceirizada do seu Casuíte, que, inclusive, foi ela própria fornecedora já da própria prefeitura, mas hoje já é terceirizada da empresa Ivan Del Rey ou Tauan Del Rey, não sei exatamente precisar. E os senhores se lembram que aquela máquina Champion, a G700, ela tem um gasto, né, que a gente apresentou aqui, de R$ 153 mil no ano passado e nesse ano. Eu estive lá, e o que é que nos assustou é
esta não é a Champion, esta é a Patrol. Ah, desculpa, a pá carregadeira. Mas, enfim, não é a Champion, sim, a pá carregadeira está lá no fundo, desculpa. Essa máquina aí, exatamente. O que nos chamou a atenção, e eu quero trazer a casa para que a gente possa analisar conjuntamente. Ela já foi pago R$ 9.600, está como empresa liquidada, o reparo de bomba de transmissão, senhor presidente. R$ 9.600 de mão de obra do reparo de bomba de transmissão, agora em abril. E o senhor Casuíti nos deu, está ali do meu lado, o senhor proprietário, o orçamento e o diagnóstico, né? Ou seja, por que a máquina está parada, e só a mão de obra dele ele já está orçando em cobrar mais R$ 9.000, porque vai rever todo o sistema de transmissão dessa máquina. Portanto, em síntese, a máquina parada, uma máquina que gastou dos cofres públicos R$ 153 mil. Como eu disse, parada, e portanto, logo nós vamos ver novos empenhos aí para o reparo desse equipamento. Não entendo de máquina pesada, não é minha área, obviamente, de atuação, por isso digo que é importante trabalharmos juntos. Eu tomei uma iniciativa de rede social, pedir ajuda das pessoas que conhecessem de mecânica, que fossem contadores, advogados. Coloquei publicamente, publiquei no público, inclusive, sem restrição. E vou dizer aqui, fiquei espantada com a adesão da sociedade. Muita gente querendo ajudar, avaliar, querendo nos ajudar a trabalhar sobre esse tema. Não é? Vieram mais contadores, que são bem-vindos, mas nós precisamos também de muita avaliação de pessoas com conhecimento em mecânica pesada. Mas, enfim, sei que aparecerão. Portanto, o seu Casuíti foi muito solícito, ele apresentou todas as informações. Posso dizer aqui, acho que sem inferir nenhuma suscetibilidade, ficou extremamente assustado com os valores pagos para a empresa do qual ele é terceirizado, muito além do que que ele, enfim, apresenta. Eu finalizo esse tema, mais uma vez convidando algum colega que queira se somar conosco. Eu penso em apresentar, estou estudando um projeto de lei que possa criar um programa no município, uma lei de gestão de frota. É preciso ter um programa de gestão de frota. É impossível você fazer um concerto atrás do outro sem ter uma planilha mínima que some isso e que você avalie a economicidade de investir nesse veículo ou não. Recentemente, o vereador Wander, aliás, na última sessão, o senhor trouxe esse tema e eu, na saída, conversei com o senhor que talvez isso pudesse ser uma alternativa. Todo o detalhamento de como fazer isto, normalmente ele é um decreto ou uma instrução normativa. Não dá para você fazer uma lei que você fala, não pode investir no veículo mais que 50%, que é a maioria dos municípios, ou 70%, que é o caso de Curitiba. Ok, não vamos estabelecer isso em lei, acho que isso é inapropriado, mas apresentar a essa casa um projeto de lei que aponte para a prefeitura, que exija da prefeitura, objetivamente exija da prefeitura, a implantação de um plano de gestão de frota. É fundamental que isso seja feito com prestação de contas para a comunidade, enfim. Quero, portanto, finalizar, mais uma vez, parabenizando, o vereador Rafa me disse da visita dos colegas lá na Secretaria de Serviços Urbanos e Rurais, e municipais, e avaliando os veículos que nós trouxemos aqui, os indícios os indícios aí de mau uso do recurso público. Nós não estaremos, certamente, em recesso, vamos ter bastante trabalho neste ano aí, e, mais uma vez, me coloco à disposição dos colegas e os chamo para nos somarmos aí nesse esforço. Gostaria também... e ainda terminar, algumas pessoas me perguntam por que não encaminhou o Ministério Público? E eu já disse na última sessão, não encaminhei ainda, seja porque acho que possamos fazer algo aqui, enquanto Câmara, isso é importante, isso dá mais força para a denúncia, mas também porque eu gostaria de aprofundar ainda mais as investigações que estamos fazendo. Exatamente, não havendo, porventura, uma ação desta casa, é fundamental e é obrigação dessa vereadora encaminhar aos órgãos de controle externo, certamente o farei, ao Tribunal de Contas e ao Ministério Público do Estado de São Paulo. Gostaria também de dizer que,
Eu gostaria ainda de destacar um importantíssimo encontro que esta casa aqui sediou, falando de outro tema agora, no último sábado, que promovido pelo movimento O Poder Negro do Vale do Ribeira, um seminário onde foram convidados pessoas do Conselho Estadual Conselho Estadual da Igualdade Racial, e discutindo sobre a importância de criarmos no nosso município Conselho Municipal e Fundo Municipal de Promoção da Igualdade Racial. Foi fundamental o seminário, vieram pessoas, talvez, a casa não estava lotada, mas vieram pessoas com expressão aí na organização e na representatividade da comunidade negra no nosso município. Eu agora, presto atenção, estamos com o nosso presidente da casa aqui, o presidente representando os vereadores jovens. Queria cumprimentar o senhor e parabenizá-lo pela eleição, e já desta forma também parabenizando pela sessão solene que deu posse, e em particular parabenizando o vereador Cristiano. Acho que foi extremamente significativo. Foi um dia realmente marcante trazer os jovens para esta função de vereadores jovens, como já me pronunciei na sessão, mas aproveitando a presença do presidente vereador jovem, volto a dizer da importância deste plenário ter sido constituído. E eu dizia, aí voltando ao encontro do Poder Negro, o seminário promovido pelo Movimento Poder Negro do Vale, que naquela eleição as mulheres foram maioria, a casa estava representada pela maioria de mulheres, e negros foram eleitos. O quanto que é importante a igualdade de condições na disputa política, não é? Eu acho que esse exercício aí de eleição nas escolas em igual condição demonstrou isso mais uma vez. Colegas, eu acho que na sessão hoje que eu gostaria de trazer são esses temas. Temas da assistência social e da saúde têm nos vindo com bastante frequência, e eu quero encerrar aqui esse mandato dizendo aos colegas de profissão, aos colegas, seja da área da saúde e da assistência, como também todos os munícipes que me procuram com essas demandas, que este semestre eu não entrei mais a fundo no tema, mas eu estou em dívida com os eleitores e as pessoas que me procuram, e o segundo semestre nós vamos nos dedicar a isto. Trazendo um exemplo só na casa, hoje era o dia final para a inscrição do concurso público, a dificuldade que as pessoas tiveram para ter o atestado para a isenção da inscrição. Por quê? Hoje era o último dia para apresentação do atestado de, quando você não paga a taxa, de isenção de taxa. Como? Foi-me dito que hoje é o último dia para apresentar atestado de isenção para não pagamento de taxa, né? E a dificuldade que eles tiveram foi para conseguir que os CRAS emitissem isso, dado o não entendimento do que é inscrição no CAD único, entendendo que a pessoa precisava ter Bolsa Família. Quer dizer, sem compreender o conceito de CAD único, que é muito mais amplo do que receber o CAD único. Então, essa pessoa que me procurou, ela foi 3 CRAS diferentes, na quinta, na sexta, para hoje conseguir finalizar e ter o atestado de isenção, o atestado para garantir a isenção no concurso, não é? A questão da saúde, obviamente, é conhecido de todos nós, e eu resumo, talvez, numa ideia. Quando se criou o atendimento, pronto atendimento, que todos sabemos não é atendimento de urgência, era para criar uma linha de cuidado que fosse toda sob gestão da prefeitura. Em outras palavras, não era para dizer atenção básica não funciona e por isso vem para o pronto-socorro do São João ou por isso vem para a UPA. Era para que a mesma equipe gestora cuidasse destes pacientes de forma a garantir a atenção integral. Nós temos a mesma situação. A mesma situação de antes, quando era o pronto-socorro do São João, onde as pessoas iam para o pronto-socorro e não tinha continuidade de tratamento na UBS, nós estamos tendo agora. Por quê? Porque a prefeitura não assume efetivamente esta ideia de que ela tem que fazer a gestão da linha de cuidado, ou seja, daquele paciente que vai no UPA, ele tem que ser direcionado para a UBS. O senhor com hepatite, batendo de porta em porta, porque não consegue ser encaminhado para uma UBS. Hepatite não se trata na UPA, e a UPA não é capaz de fazer essa referência. Imagine a situação que nós estamos.
Eu estou falando de coisa muito séria, de que não era para ter só mudar o prédio. E nesse ponto eu concordo com o vereador Roberto quando ele traz aqui. Era muito mais do que mudar um prédio. Era para garantir uma gestão daquele paciente que bate na porta do pronto atendimento, ele ser... Um minuto para concluir, por favor. 1 minuto para concluir, vereador. Ele ser tratado na sua complexidade, ou seja, na sua integralidade, ou seja, encaminhá-lo para o hospital, encaminhá-lo para o UBS, mas garantir que ele entre no sistema de saúde. Ficou a mesma coisa, porque a gestão do Hospital São João não fala com a gestão do município, não fala com a Secretaria Municipal. Obviamente que quem deveria, assim, determinar era a Secretaria Municipal de Saúde. É um tema que nós temos que entrar com cuidado e com muita firmeza, porque há de se melhorar a qualidade de saúde. Se gasta muito e a resposta para a população é muito ruim. E eu sou usuária do SUS, eu falo como usuária. Para eu garantir uma ultrassonografia, eu tive que esperar 10 meses. 10 meses. E isso não é culpa da equipe. Por isso que eu estou dizendo para a equipe que nos acompanhar. Eu sei o quanto que estão sobrecarregados, o quanto que falta de profissionais nas UBSs, mas falta uma gestão da área da saúde, sabe, fundamental. Parece que não há uma compreensão do que é o SUS e do que é a linha de cuidado, ou seja, do que é a integralidade da saúde. Eu falei de um caso pessoal para dizer que sou usuária do SUS e que levei 10 meses para garantir uma ultrassonografia. Muito obrigada. Solicito ao excelentíssimo segundo secretário que faça a chamada do próximo vereador inscrito a falar no pequeno expediente. Vereador Vander Lopes Pedroso. Com a palavra, excelentíssimo senhor vereador Vander Lopes Pedroso. Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, nobres pares aqui presente, público presente, quem nos assiste via web. Senhor presidente, venho a esta casa, nessa sessão, para continuar o assunto acerca ainda do Pointer, tá? E mais algumas coisas que acabamos descobrindo durante essa semana, para trazer a conhecimento dessa casa. Acho que o Johnny vai pôr a tua imagem ali. Como eu havia falado na sessão anterior, senhor presidente, um carro que vale de 5 a 7 mil reais, no qual foi gastado 10.283, essa daí é um outro caso que a gente vai abordar um pouquinho mais na frente. Mas pode deixar a imagem. E para que não ficasse somente na nossa palavra, somente no que a gente ouviu referente à denúncia, a gente foi apurar. Na sexta-feira passada, senhor presidente, estivemos no pátio da Secretaria de Desenvolvimento, né? Não, Serviços Municipais, e verificando os carros, eu fui, na verdade, ver a questão do Pointer, senhor presidente. Fui com uma nota de empenho do que foi pago das peças que foram trocadas no carro. É óbvio que não somos especialistas, não somos mecânicos, mas tem coisas que são nítidas. Por exemplo, coisas que a gente faz em nossos carros, a manutenção em nossos carros, tensor da correia dentada, alternador, pneus, velas, baterias. E, senhor presidente, eu pude contemplar nos meus olhos que nenhuma dessas peças foram trocadas. É lógico, a gente ia precisar de um especialista para ir fazer uma análise mais profunda, mas é nitidamente claro que algumas peças não foram trocadas. Inclusive, pedimos acompanhamento do mecânico para que ele também pudesse dar o aval naquele momento. E o carro foi gastado lá seus 10 mil e pouquinho, está sem funcionar e, pelo jeito, não volta a funcionar mais, porque ele já está na lista, inclusive, se já não tiver incluído, pois já está sendo incluído, está no pátio que ele vai para leilão. E o que nos preocupa bastante, senhor presidente, é que na ida até ao pátio da prefeitura para verificar a questão desse Pointer, nos deparamos com uma situação que nos preocupa muito. E é o caso dessa Kombi aí, senhor presidente. Esse carro foi da Cultura, estava circulando por bastante tempo, uma Kombi, eu não tenho os dados dela aqui para te dizer exatamente o ano, mas depois a gente verifica. E uma Kombi que estava em perfeito estado, inclusive tem os controles de rodagem dela, e a última parada dela foi na assistência social do município, estava trabalhando, inclusive, no programa do Viva Leite, entregando leite.
Essa Kombi ela foi encostada para leilão, senhor presidente. Uma Kombi em perfeito estado, tem uns amareladinhos ali, mas é do tempo, que está no tempo. Um carro em perfeito estado, você vê que não tem nenhum defeito. E naquele momento perguntamos ao mecânico o que está faltando nessa Kombi. O que estava faltando quando ela parou? Ele falou, não, ela está funcionando normal. A única coisa é um problema na bateria, lá embaixo, perto do motor, porque ela é torta, a bateria. E aí a bateria tem seu líquido, o produto químico lá, acabou comendo um pedaço da placa, onde ela fica apoiada. E aí, mas por que está para leilão? E aí a gente começou a verificar a questão da documentação e estudar um pouco mais. Isso nos preocupou muito, senhor presidente. Assim que eu levantei o banco da Kombi, o número do chassi dela foi cortado. Sabemos que o número do chassi do carro só pode ser cortado a partir do momento que é dado baixa no documento dela, senão é crime. E aí o que mais nos deixa preocupado é o seguinte, cortaram o número do chassi da Kombi e colocaram para leilão. E o valor para arrematar como sucata, R$100, senhor presidente. Uma Kombi em perfeito estado, funcionando, como é que faz uma situação dessa? Com um veículo desse em perfeito estado, funcionando, e ele não tinha nenhum outro problema, não existia nenhuma outra condenação nela, a não ser, agora, lógico, condenaram ela porque cortaram o número do chassi dela, né? E o que nos preocupa é que, além de ser inserido no leilão com o número cortado do chassi por R$100 como sucata, ela foi retirada do leilão de novo, senhor presidente. Porque acharam que ela não deveria ir para o leilão. E agora, o que vai fazer com essa Kombi com o número de chassi cortado? A Kombi não serve para mais nada a não ser sucata. Isso que a gente está estudando, aprofundando um pouquinho mais. E essa semana, aí, junto com os demais vereadores, hoje tivemos lá, todos juntos aí, com o Roberto, com o Fábio Tatu, o Rafael, o Gerson. Estamos fazendo um trabalho em conjunto, apurando essas situações. Estivemos na garagem também. O secretário esteve aqui, o Cláudio Bolsonaro, a Jô da Saúde também. E aí fiz até um questionamento com relação a essa Kombi e não souberam me responder. Eu falei, olha, não posso te responder sobre isso porque compete a outra secretaria. A gente até entende isso daí. Mas não estamos sendo omissos diante da situação, estamos fazendo um trabalho com os demais vereadores para verificar essa situação. Sabemos que temos aqui na casa hoje 2 CEI em andamentos. E quero dizer aqui que tenho certeza absoluta que todos, se for necessário abraçar mais uma CEI ou abrir uma comissão processante, nós iremos fazer. Porque isso daí nós não vamos deixar quieto. Será apurado, de fato, se houver mais fatos que indiquem as irregularidades, tomaremos as precauções necessárias aí, as providências necessárias. Isso nos preocupou muito, isso daí. E, além disso, é óbvio, né? Você vai mexendo numa coisa, vai aparecendo outra com relação ao leilão. A gente tem mais informações de coisas irregulares aí também, senhor presidente. Estão sendo apurados, por favor, fique à vontade. Obrigado pela parte, vereador. É sensato, realmente, o que vem nos trazendo preocupação devido a alguns acontecimentos no nosso município. Mas é de grande valia esse trabalho que a gente está levantando, junto com Vossa Excelência, vereador Wander, em relação ao leilão desses veículos. Hoje, sinceramente, no que eu reparei, a maioria dos veículos que estão ali, pelo amor de Deus, gente, aqueles carros dá para circular. Se esses carros não circular, tem alguns carros na cidade que o Detran não pode deixar de andar aqui, deixar andar. Porque tem carros novos ali. Tem um carro da Fiat, esqueço o nome, um Palio Candy, gente, aquele carro está novo. Aí tem um outro lá, um Fiesta, aí tem outro carro lá que também, senhor presidente, diz que é motivo de fundir o motor, mas dá para a gente verificar, né? Todas as portas estão travadas e sumiram com a chave. São coisas, senhor presidente, que tem que ter mais transparência com nós. Tem que ter mais transparência, infelizmente. Agora, a partir da manhã, a gente vai fazer um levantamento, e é louvável que a gente tem que trazer realmente para a população do registro uma resposta o mais rápido possível. Obrigado pela parte. Obrigado, vereador, pela contribuição. De fato, realmente, é isso mesmo que o vereador contribuiu. Existem vários carros, existe também, inclusive, o caso de uma C10 lá, não, C20, desculpa. Uma caminhonete em perfeito estado, se vê a quilometragem dela com 78 mil quilômetros, 79 mil quilômetros, e que só estava com problema de aquecimento, que era muito simples para resolver, ia gastar muito menos do que o valor gasto nesse pointer,
muito menos, eu tenho certeza absoluta, estaria rodando e atendendo o nosso município, que foi incluído para leilão aí a preço de banana, digamos assim. Senhor presidente, o que eu tenho para o momento é isso daí, estamos apurando, não estamos sendo omissos diante da situação, e essa semana teremos mais notícias. Por favor, fique à vontade. Eu acho que essa questão dos leilões é fundamental que a gente avalie mesmo, porque tem um tema que eu não me aprofundei ainda, e se pudermos fazer isso junto, ótimo, que é, por exemplo, a Patrol, que foi leiloado ano passado por R$15 mil, e que há um volume, que agora não tem o número aqui agora, mas extremamente alto de investimento dela também. Na mesma linha que o senhor e o vereador Roberto Stuck estão colocando, de você avaliar efetivamente se isso pode ser considerado como sucata, né? Inclusive, nesta gestão de frota que a gente estava falando, a gente tem que classificar bem como, quem é que dá o atestado que o veículo é inservível? Quem é que vai garantir, quem é que vai avaliar exatamente se aquele veículo não tem o critério não atende ao critério de economicidade para ser revisto? Tem que abrir essa caixa preta, não é possível. Inclusive, eu queria contribuir, chegou hoje à tarde, eu não tive tempo de falar com os senhores, esta Kombi que o senhor se referiu, ela tem um patrimônio aqui, falei para o vereador Fábio Tatu, que está do meu lado, da Justiça Federal. O patrimônio dela ela foi doação da Justiça Federal, talvez até por isso possa ser recorrido ao, enfim, se os senhores acharem conveniente, ao próprio Ministério Público Federal, né? Obrigado, vereadora, pela contribuição. Estaremos indo para o Ministério Público, Tribunal de Contas, o que for necessário, mas estaremos apurando aí, exercendo a nossa função, uma delas que é fiscalizar. Obrigado, senhor presidente, obrigado a todos, tenham uma ótima semana aí. Solicito ao excelentíssimo segundo secretário que faça a chamada do próximo vereador inscrito falar no pequeno expediente. Vereador Fábio Cardoso Júnior. Com a palavra, excelentíssimo senhor vereador Fábio Cardoso Júnior. Obrigado, senhor presidente. Na sua pessoa, em pessoa de vossa excelência, cumprimento toda a mesa diretora, cumprimento nobres pares, cumprimento vossa excelência na pessoa do presidente Carlos, os vereadores mirins, ou vereadores jovens. Também cumprimento minha afilhada vereadora jovem Rafaela Barbosa, a qual inicio aqui cumprimentando também, em especial, o vereador Cristiano pelo projeto e toda a casa pela belíssima solenidade feita aqui na última quinta-feira, com a posse aí, a eleição da mesa, a posse dos novos, né, dos vereadores mirins, ou jovens, e a eleição da mesa, como a gente já disse aqui, na quinta-feira, um importante instrumento aí de cidadania dessa nova geração, tão desacreditada na política, né, senhor presidente? Já se mostraram bastante agitados e com bastante energia no sentido de conhecer a casa, de conhecer os trâmites. A Rafaela esteve aqui hoje novamente, junto com a Rayane, né? Sayuri. Junto com a Sayuri, estiveram no gabinete, a gente já conversou um pouco sobre protocolo, sobre projetos, muita sede de querer fazer alguma coisa pela escola delas, pelo bairro delas. Eu acho que isso é muito importante. Não tem como aqui iniciar essa fala de hoje sem tratar do assunto que os nobres vereadores que me antecederam já trataram. Eu acho que existem alguns pontos bastante importantes que a gente deve aqui ponderar. Existe uma sede da população em respostas rápidas, né, dado a esses seguidos escândalos que a política tem apresentado dia após dia. A política hoje está mais no noticiário policial do que qualquer coisa, né? Então, a gente sabe dessa sede, dessa angústia da população por respostas rápidas, mas a gente sabe o quão responsável e o quão prudentes a gente tem que ser nas investigações. Muitas vezes minuciosas, muitas vezes investigações que requerem um aprofundamento, requerem um auxílio técnico. Mas eu tenho certeza que o que não tem tido aqui nessa casa é a omissão. Me sinto triste
em por vezes ouvir em redes sociais, ou ouvir mensagem do WhatsApp, dizendo que os vereadores, generalizando, os vereadores estão sendo omissos. Que isso não é, senhor presidente. Todos nós sabemos aqui o quão temos discutido esse assunto todos os dias. Todos os dias. Assim, acho que desde o início do mandato, mas depois dessa situação da questão da Polícia Federal, não existe um dia que a gente chega nessa casa, aqui na Câmara Municipal, nos gabinetes, nos bastidores, que não há uma discussão a respeito sobre a questão da transparência, a questão da investigação, é uma coisinha ali, uma coisinha aqui. E assim, eu tenho certeza que essa casa tem tido a responsabilidade e que os vereadores têm tido essa responsabilidade, têm assumido esse compromisso com a população. Às vezes não sai tanto na mídia, né, vereador Wander? Não sai tanto na mídia todo o trabalho que a gente tem feito, até mesmo por prudência, para não alardear tanto, porque a gente sabe que a mesma população que vê lá um post no Facebook, também pode ser uma pessoa que está envolvida na investigação. Então, isso você pode despertar. Né? E, às vezes, são minúcias ali, que é no bastidor que a gente vai encontrar. Eu tenho certeza. Falei aqui já uma vez, não há nada em oculto que não venha a ser revelado. Todo escândalo e toda sujeira, se houver, vai vir à tona. E os culpados vão ser punidos. O vereador falou bem. Se estiver aqui no Ministério Público, se estiver aqui no Tribunal de Contas, no Ministério Público Federal, assim vamos fazer. Esses últimos dias eu tenho estudado um pouquinho sobre isso também, essa questão desse... E quão importante é a participação da população nesse processo também de transparência. Tem uma iniciativa, acho que eu já falei com alguns vereadores aqui, chamada Observatório Social, que tem dado muito certo, eu acho que parte um pouco desse pressuposto que a vereadora Sandra falou. Chamar alguns especialistas voluntários, contadores, advogados, até mesmo nessa questão técnica, quando o assunto é, por exemplo, frota, mecânicos, especialistas, engenheiros, que possam nos dar à luz. Esses observatórios sociais, municipais, eles têm dado muito certo. Existem, se os nobres ainda não viram, olhem aí Florianópolis, Americana, Campinas, Itapeva, são cidades onde já constituídos esses observatórios, a aplicação dos recursos públicos e a transparência na aplicação dos recursos públicos tem sido muito efetiva e eficaz. Eu acredito que essa foi colocada aqui, acho que pela vereadora Sandra e também pelo vereador Wander, essa questão da avaliação, da gestão de frota. Eu acredito que é um ponto fundamental, porque assim, para fazer uma compra, qualquer compra que seja, mesmo com dispensa de licitação, são necessários pelo menos 3 tomadas de preço. Eu acredito que numa avaliação de um veículo, ou seja, de qualquer equipamento, para torná-lo inservível e para destiná-lo a leilão, também eu acredito, na minha opinião, tem que ter no mínimo 3 avaliações diferentes. 3 laudos diferentes. Para que possa, sim, porque hoje a gente foi até a Secretaria de Serviços Municipais, a gente acompanhou, né? O vereador Wander nos trouxe uma situação, a gente já tinha outras situações trazidas, e fomos todos lá averiguar. A gente precisa saber, nós não somos técnicos nisso. Para um pode parecer que a bateria está nova, para outro não. Para um parece que está sujo, para outro não. Mas nós precisamos dessas informações, fazer com que isso fique transparente. A população anseia por transparência. Então, assim, é louvável, gostaria de parabenizar a comissão pela convocação aqui dos secretários. É muito louvável que a gente tome também esses esclarecimentos, tanto da questão denunciante, como da questão da gestão, mas a gente também precisa que isso se torne cada vez mais claro e cada vez mais transparente para a população. Fique à vontade, vereador. Obrigado, vereador, pela parte. Só para dar uma contribuição na fala de Vossa Excelência, foi citado esse carro Logos aí, esse carrinho verde, né? O Pointer. Esse Pointer aí, se não me engano, a última manutenção que foi dado nele foi no mês de agosto, que foi trocado, se eu não me engano, amortecedor ou algo parecido. É tão simples a gente averiguar. Novembro. Ele foi encostado
né, e foi trocada alguma peça nele sentido amortecedor, e geralmente quando a gente troca amortecedor, é simples, quem tem veículo sabe, a oficina ela te dá uma garantia do amortecedor de 1 ano, então é fácil, então está dentro do contexto para investigar, é simples, é só pedir essa documentação, se ela não tiver, porque realmente ela não foi trocada, e ela foi paga sem trocar. Obrigado pela contribuição. Exatamente esse foi o ponto da pergunta, do questionamento que fiz ali, nessa reunião. Se há tão pouco tempo, o curto espaço de tempo, foi feita essa manutenção, né, e hoje, né, foi coisa de uma peça R$2.000, a outra R$1.500, e aí já agora, menos de 1 ano, foi feito esse laudo que já é inservível. Então, será que com menos de 1 ano não tinha essa condição de ter essa avaliação? Né? Eu sei porque eu tinha, né? Nunca tive carro novo, sempre tive carro mais velhinho assim, já sabia, começou a trocar uma peça, começou a trocar outra, é melhor trocar o carro do que ir trocando peça. É claro, a gente tem toda aquela questão, não dá para deixar o serviço ficar parado. Tanto que uma outra sugestão, e aí do grupo como um todo, foi a avaliação de que, por exemplo, na saúde, será que não sai mais barato terceirizar esse serviço? Tem carro com mais quase 1 milhão de quilômetros rodados. Qual que é a viabilidade de, ao invés de você ter todo esse problema de manutenção, você terceirizar o serviço, por exemplo, de transporte de pacientes para hemodiálise ou para consulta? E essa foi uma colocação do grupo, que a gente também precisa aprofundar. O que é certo? São questões altamente delicadas, extremamente técnicas em alguns pontos, não dá simplesmente para agir na emoção. A gente sabe que a população quer uma resposta rápida, a população nos cobra uma resposta rápida, mas também nós precisamos pensar na responsabilidade daquilo que nós estamos fazendo. Precisamos todos aqui nos debruçar, acompanhar acho que é louvável, todas essas iniciativas de relação de documentação, de ir atrás, mas eu acho que o trabalho vai ficar bom do jeito que a gente está tentando fazer em grupo. Às vezes são coisas de bastidores que não vão sair ainda na mídia, mas no momento certo as coisas vão aparecer, as providências vão ser tomadas. Queria continuar aqui minha fala. Nós protocolamos um assunto bastante delicado, foge do tema, mas é uma situação que temos vivenciado. Protocolamos nessa última semana um projeto que, se não institui, pelo menos fomenta, um plano municipal de prevenção ao suicídio. Senhor presidente, o que temos vivido nos últimos dias, nos tempos aí de alta conectividade, de relacionamentos virtuais, foi um verdadeiro vazio, principalmente na população jovem. E nossa cidade não tem fugido disso. Os casos de suicídio no município de Registro têm aumentado assim, de uma maneira avassaladora. Semana passada esse mês já teve outro, mês passado teve outro, em diferentes pontos da cidade, na maioria jovens que têm sido amarrados, muitas vezes, pela depressão. Então, eu acredito, o suicídio é um ato complexo, né? Um ato que ele pode vir aí de um transtorno psicológico, de envolvimento com drogas, mas o que a gente tem que fazer, enquanto poder público, a gente precisa dar o acolhimento, a gente precisa ter uma rede de cuidado a respeito disso, a gente precisa ter uma grande efetividade nessa rede de atenção, principalmente na rede de atenção psicossocial do nosso município, e essa proposta do plano municipal vem de encontro a isso. Vem de encontro na questão de você interligar, em especial a rede de saúde, a rede de assistência social e a rede de educação, no sentido de sensibilizar, de conscientizar, de ter um canal aberto para que a pessoa possa procurar. Muitas vezes as pessoas não sabem, não têm noção para onde correr, do que fazer.
E aí o resultado final é isso. Então, o projeto vai entrar em tramitação na casa, mas eu gostaria de deixar registrado aqui a nossa preocupação. Nós temos um mandato baseado em valores de família, em valores que muitas vezes têm sido corrompidos em nossa sociedade, e a gente está aí buscando essa questão, principalmente na questão da valorização da vida, senhor presidente. Nos 2 minutinhos que faltam aí, gostaria aqui também de destacar um outro ponto. Acho que a Sandra falou sobre linha de cuidado, né, Sandra? Na saúde. A gente também tem um mandato bastante forte na questão da saúde, e tem uma coisa que vem incomodando bastante. Já protocolamos alguns requerimentos, algumas indicações a respeito de cuidar de quem cuida. A questão da gente ter um plano de saúde do trabalhador, assim, uma atenção maior, preventiva, à saúde do nosso trabalhador. Mas o que eu vou falar agora especificamente? Eu vou falar agora, Roberto, do trabalhador da enfermagem, a qual eu me incluo. Os nossos servidores municipais da enfermagem, eles estão pedindo socorro. Eles estão sobrecarregados, eles estão cansados, eles estão estafados. Hoje, numa unidade de saúde, eu vou dar um exemplo, na unidade de saúde, muitas vezes, um técnico de enfermagem não consegue almoçar. Porque o técnico de enfermagem ele precisa atender, ele precisa agendar consulta, ele precisa fazer o acolhimento, ele precisa fazer curativo, ele precisa fazer vacina, ele precisa entregar medicação, que aí eu vou entrar no ponto, ele precisa fazer a contagem da medicação, ele precisa fazer o pedido da medicação, ele precisa dispensar, orientar esse paciente, ele precisa fazer o agendamento e ele precisa registrar tudo isso no computador. Fazer pré, pós-consulta. Isso quando ele não faz café, varre a sala e outras coisas também. 1 minuto para concluir só. 1 minuto para concluir. O desvio de função, Roberto, é uma coisa que, nesse ponto, você está muitas vezes colaborando com a equipe. É quase impossível você não ter algum desvio de função dentro do serviço público. Mas o que é o ponto, nesses segundos que me restam? Está existindo uma luta, pelo menos na questão da dispensação dos medicamentos. A enfermagem tem se unido para discutir, juntamente com o Conselho Municipal de Saúde, nessa questão da dispensação de medicamentos. E nisso a gente pode colaborar. Nisso a gestão pode sim colaborar. O COFEM, o nosso Conselho Federal, não está colaborando conosco. Acabou de emitir aí um parecer normativo, 145, que praticamente dá de bandeja para a gestão, que até então o CRF, o Conselho Regional de Farmácia, vinha multando as unidades por ter enfermagem entregando medicamento. Agora já não multa mais com o COFEM, agora o próprio COFEM, que deveria defender, está liberando. Vou falar mais sobre isso na próxima fala. Obrigado, senhor presidente. Solicito ao excelentíssimo segundo secretário que faça chamado do próximo vereador inscrito falar no pequeno expediente. Vereador Roberto Stuck Duarte. Com a palavra, excelentíssimo senhor vereador Roberto Stuck Duarte. Obrigado, senhor presidente. Em nome de vossa excelência, eu digo boa noite a todos e a todas que se encontram na Casa de Lei. Senhor presidente, é bem por aí mesmo que o nobre vereador Tatu vem nos falando em relação à saúde, né? A preocupação nossa é deixar 100% as unidades, e como a gente está brigando por um motivo, e vem as normas federais e passa o pé em todo mundo. É sempre assim mesmo. Né? Portanto, que se a gente vai ver no concurso público aí, tem concurso aberto para farmacêutico. Com certeza vão fazer o concurso e não vão, do jeito que está a lei nova aí, não vão contratar ninguém. Mas é bem por aí mesmo. Mas, senhor presidente, eu queria aqui dizer e falar, o vereador Cristiano, parabéns. Fiquei sabendo que foi uma sessão de vereadores mirim, foi bonita a sessão. Eu não pude estar presente, porque até então eu já tinha até comunicado, não só a assessoria aqui da casa, como o vereador, que eu tive um evento na quinta-feira, junto com 2 deputados, o deputado André do Prado e o deputado federal Márcio Alvino, em relação a algumas ações que estão acontecendo, não só na nossa cidade, mas também nas cidades vizinhas, em relação a algumas emendas. Inclusive para a nossa cidade, senhor presidente, o deputado Márcio Alvino está liberando não só os recursos, mas também liberando os acessos
que é os acessos aqui embaixo da ponte, que é o retorno, né? Sentido São Paulo-Curitiba, agora você vai passar por baixo da ponte, tudo pavimentado, iluminado, coisas que realmente a gente já está pedindo há muito tempo. E o anel ali também, ali na lateral ali da entrada da cidade, sentido Curitiba, Registro, que sai ali no Jardim, Jardim América, né? Bromélia, Jardim Bromélia, pega Jabas Rocha, Vila Ponce, sai na faculdade. É mais um acesso que a gente está tendo, né, o privilégio de ser contemplado, senhor presidente, em relação ao fluxo de dentro da nossa cidade, que a gente tem aqui antigamente assim, ó, a médio, curto prazo, a gente só falava que Registro, a gente não conseguia andar nos picos, né, que era na hora do almoço e no fim da tarde. Hoje não, hoje é o dia inteiro, né, você só tem a folga nos domingos, algumas vezes no sábado à tarde. Esse fluxo do centro da cidade para o bairro vizinho lateral. A gente não tem aquele acesso, aquela via rápida para desovar realmente no nosso trânsito aqui em Registro, que está bem caótico. Mas, senhor presidente, eu quero aqui parabenizar o vereador e dizer parabéns os dois que estão aqui, os dois vereadores de Mirim, para você ver que realmente fazia muitos anos, né, que não acontecia isso. E por interesse de 13 vereadores, 2 já estão na primeira sessão. Isso é muito importante. Os jovens do nosso município acompanhar o trabalho dos vereadores, para ver como é que é. Aí, para não o pessoal aí fora, que nem diz o vereador Tatu, dizer coisas que vereadores não fazem nada. Realmente, tem pessoas que, dentro do nosso município, senhor presidente, que são pessoas, é minoria, dá para contar no dedo, né? As pessoas negativas de dentro do nosso município, que só quer falar mal. Só quer falar mal dos vereadores que ganham a eleição, mas nunca deram a cara para poder participar de um pleito. Tente participar de um pleito e veja o outro lado, para ver qual que é o nosso trabalho, para ver se a gente faz ou não faz para a nossa cidade. Isso eu digo de coração, porque eu estou aqui no 4º mandato com 12 anos. 12 anos, 4º mandato consecutivo. Eu acredito que a gente faz alguma coisa, senão eu não continuaria aqui nessa casa. Tem vereadores de 2º mandato, tem vereadores de 3º mandato, e aí vai indo. Tem vereadores já indo para o 5º mandato. Assim que funciona. Quem trabalha, fica na casa. Quem não trabalha, infelizmente, o espaço é pouco. E agora vai mudar, vai ficar bom. Não vai ter mais aquelas coligações na proporcional. Vai ser o que o povo realmente sempre pediu, senhor presidente, né? Que são os mais votados, independente de partido. Como vamos ver qual que é o critério. Porque realmente vai ter que ter uma soma dentro de um grupo para poder fazer os mais votados, né? Que são 13 cadeiras, os 13 mais votados. Deixar aí uma pessoa com 400, 500 votos entrar, quando está na proporcional, e deixar uma pessoa com 700 ou 1.000 votos fora que não atingiu o coeficiente. Hoje a vontade do povo está aí, na próxima eleição de 2020 para casa. Mas, senhor presidente, eu queria aqui dizer e mandar um abraço para o meu amigo particular, o Betico, que é o vice-presidente da PAI, que está na frente dessa empreitada, que não é fácil, né, em dizer que no dia 11 de agosto, na Paróquia São José do Operário, no bairro Ribeirópolis, vai ter uma quermesse, né, coloca na pauta de vocês, está aqui o vice pedindo um apoio, com certeza os nobres vão apoiá-los, porque é uma causa nobre para todos, para a nossa cidade, e uma cidade vizinha também, que a gente fica sabendo que tem 8 alunos da PAI, que é do município de 7 Barras, que é não só a PAI, como também a CRIF, também estende as mãos para a cidade vizinha. Mas quero aqui deixar um lembrete para todos, né? Uma colaboração, que com certeza é uma causa justa para todos. Mas, senhor presidente, a dificuldade do pessoal da zona rural, ela continua ainda em relação ao transporte urbano. Por quê? Na sessão passada, a gente comentou aqui na casa, e a gente já vem falando algumas sessões, que a dificuldade agora, quando a nova empresa, a empresa colocou os novos veículos urbanos, e tem no questionamento, junto na licitação, senhor presidente, como é que assim eu posso dizer, foi cortado a roleta dos ônibus escolar em alguns bairros da zona rural. Por quê? Tem bairro da zona rural, senhor presidente, que ela tem a linha do transporte
público, que é Capinzal, Bulha, esses lados tem, aqui Taquaruçu, Bamburral, Boa Vista, Estrada, Ribeirão Branco das Palmeiras, mas tem outros bairros, senhor presidente, que fazia combinação com transporte escolar, fazia roleta. Mas nesse novo contrato, o que aconteceu? Os ônibus escolares não podem pegar ninguém mais para fazer roleta. E tem alguns bairros da nossa cidade que o pessoal vai ficar, já está sem o transporte e a empresa não vai colocar, devido a essa nova cláusula do transporte escolar, senhor presidente. Não vai fazer mais roleta e não vai ter outros horários. Tem gente que não consegue vir para a cidade. Se não, fique à vontade. Complementando o que o senhor está falando, na verdade veio várias pessoas aqui me questionaram no WhatsApp, tanto no Facebook também, essa situação. Bairro das Areias, que realmente o único ônibus que tinha era o ônibus escolar. O único ônibus, não tinha outra rota, não tinha um ônibus que ia lá buscar passageiro. O único ônibus que tinha era o escolar. Ou seja, o pessoal está tendo que vir a pé, de bicicleta, pegando carona de alguma forma assim, e não deram previsão de nada, se vão colocar uma rota, ainda que seja para 2 moradores, mas eu acho que tem que dar um jeito nisso aí, porque senão fica uma situação complicada. É louvável a empresa não colocar, porque até então, e se eu sou o dono da empresa, senhor presidente, eu não vou colocar o ônibus no bairro que vai buscar 2, deixar 2 e buscar 2. Não se paga. Por isso que tinha esse precedente aí, que alguns bairros que não têm a linha do transporte urbano, colocaria junto com a roleta. Mas dentro, não só o motorista, mas também a pessoa do bilhete, para tomar conta também das crianças, para não dar a confusão, como já deu também no Ribeirão Branco das Palmeiras, que já deu até quase morte. Da pessoa botar fogo no carro, da pessoa falar assim, não, o meu filho não pode andar, a pessoa está embriagada, está falando palavrão. Com certeza, o pai também estava com razão. Mas até então o município não pode deixar de pegar um carro também para ir. Agora, foi colocado no contexto geral, dentro da planilha. Quem é que vai fazer isso agora? Tem que pegar nós aqui, vereadores, e discutir com o Marcos Coyama, que foi ele que colocou isso daí na planilha. E como é que vai ficar o pessoal? O pessoal vai bater na nossa porta daqui a pouco aqui, senhor presidente. E com razão, porque eles querem vir para a cidade. E o dono da empresa, ele não vai colocar eles para buscar 2, 3 pessoas de 40, 50 quilômetros. Né? É isso que a gente tem que ver aqui. Mas, senhor presidente, falo mais uma vez, né? Falei a semana passada em relação dos buracos que a Sabesp está fazendo, né? Sabesp não, é a terceirizada, que é a Civil, né? Já tinha uma empresa chamada Meca lá atrás, que já fazia uma parte de irregularidade na nossa cidade, e aí eu estou questionando direto, que tem muitas ruas que estão com os buracos abertos, esperando a pavimentação, mas a resposta que eles dão para a gente é que a empresa que mexe com asfalto não virou asfalto ainda. Quer dizer, nós vamos esperar a empresa, né, virar o asfalto quente para poder fazer essa contemplação. Esqueça. Pode esquecer. Porque tem uma lei nessa casa aqui, que foi aprovada em 2007, 2008, por aí, né? 2012. Que, Depois ratificou. porque são 15 dias. Até então foi o voto vencido. Por que, senhor presidente, quando tem um lugar que tem acesso de bastante veículos, eles fazem no mesmo momento? E nos bairros deixam tudo escancarado? Né? Faça no mesmo momento. Fez o buraco, fez o serviço, tampa, já põe a pavimentação. Fique à vontade, vereador. Obrigado. Esse assunto é muito recorrente, vereador. Só de sexta-feira até hoje, só na Vila São Francisco foram 4 reclamações. Situações de vazamento, situações da Sabesp vai, Rio Grande do Norte, Ceará, Santa Catarina, Xoixono. São ruas onde a tubulação já é antiga, os serviços estão sendo feitos, mas assim, um cuidado na hora de prestar o serviço. Eu tenho ligações diárias
para o Vandrinho, para o João Batista. São ligações diárias. Porque o pessoal vai, começa, faz o buraco, deixa o buraco, não tem a sinalização adequada. Faz o buraco, não sei se estão cumprindo. Por isso que eu ainda estou aguardando a resposta do requerimento. Não sei se essas intervenções estão sendo comunicadas, como trata a lei, que as intervenções programadas, elas precisam, vereador, ser comunicadas à prefeitura, e mesmo as situações de emergência, porque apesar que uma emergência que é tratada com mais de 72 horas, não é emergência, pelo menos na saúde já não vira mais emergência, né? Então, assim, um verdadeiro descaso por parte dessa empresa. E a gente precisa apurar o que a gente pode, enquanto poder público, fazer para tirar esse descaso dessa terceirizada aí. Vou tomar todo o seu tempo aí, vereador, desculpa. E o que deixa a gente mais triste é que várias ruas sendo recapeadas, outras asfaltadas aí você vê uma rua acabou de ser recapeada, ou uma rua que foi asfaltada, aí vem os caras, faz o buraco, deixa o retalho, aí era melhor ter deixado do jeito que estava, porque nessa situação não dá para ficar, não. Senhor presidente, para a gente realmente, para a gente ver o que acontece no nosso município, né? Não é, portanto, 1h30 da manhã da quarta-feira, quando começou a Sinfônio Costa, eu estava lá, eles estavam embaixo ali do viaduto, passando o asfalto e o PV jorrando esgoto. Quer dizer, são coisas, que a gente vê no dia a dia. É simples, né? Eu acho que a gente tem que traçar aí uma meta em relação à parceria, sabendo que a gente não pode ficar sem também, né? Ou a gente vai fazer um benefício aqui, mas precisa ver um malefício lá na frente. Se trabalha com parceria. A gente não vê, por exemplo, eu fiquei mais de 2 horas, né, acompanhando na madrugada, a gente não vê um técnico da Sabesp, a gente não vê um técnico de alguns setores também da prefeitura, para ver como que está aqui, porque sabe o que acontece, senhor presidente? Quando amanhece o dia que as empresas abrem, o pessoal, fizeram aqui, está com um problema aqui, quer dizer, de graça mesmo assim, o pessoal ainda reclama, alguns, mas tem que estar junto com a gente, porque se fez errado, a empresa está ali, já vai lá e retifica o erro, porque a gente sabe que é difícil voltar depois. É a mesma coisa do maquinário da gente na estrada rural. Se faz o serviço, deixou o rabo para trás, antes da máquina ir embora, vai lá e retifica o erro. Porque senão vai ficar 2, 3, 4, 5, 6 meses para realmente voltar. E se voltar? Algumas vezes até volta, mas volta fazendo outro serviço. Mas eu queria aqui dizer aí aos nobres que a partir de amanhã, quem quiser acompanhar, né, a gente vai fazer algumas visitas, né, algumas secretarias, para dar um encaminhamento nesse desfeche, né, que até então são 2 terça-feira atrás, né, que a 99,1 ela vem questionando, né, os vereadores. Cadê os vereadores? Para concluir, senhor presidente. Cadê os vereadores, né, que até então a vereadora Sandra levou na rádio, né, e aí até então a gente está sendo cobrado, né. Com certeza, senhor presidente, com certeza, nós estamos fazendo nossa parte. Né? Portanto, que hoje ela já sentiu que realmente nós estamos fazendo nossa parte. Então, se ela quiser fazer parte de um grupo de fiscalização, nós estamos juntos. Agora, não jogar os vereadores do jeito que está jogando. Tá? Eu acho muito difícil isso. A gente está aqui trabalhando com honestidade, honrando o nosso município. Se tiver alguma coisa errada, com certeza nós vamos caminhar. Com certeza. Tá? Isso aqui eu digo de peito aberto, porque eu já tive alguns problemas no passado, entendeu? E meus problemas já foram concluídos. Já foram concluídos. Eu queria aqui agradecer os nobres que torceram por mim. Mas, infelizmente, eu sempre vejo uma coisa, né? O que não pode acontecer é o sujo falar do mal lavado. Vamos com calma que a gente vai averiguar. Um abraço e boa semana a todos. Solicito o excelentíssimo segundo secretário que faça a chamada do próximo vereador inscrito para falar do pequeno expediente. Não há. Antes de passar para a ordem do dia, eu gostaria de agradecer a presença dos nossos munícipes aqui em registro, aqui na nossa plenária,
em destaque especial ali a Cíntia e a dona Estela, acho que não sei se é a primeira vez que estão aqui, mas na minha gestão aqui é a primeira vez. Obrigado pela presença de vocês aí. E gostaria de destacar o vice-presidente da APAI, como o Diabinho acabou de falar, o vereador. A gente sabe que o Betico hoje é o vice-presidente com o presidente Zé Rubem. Tá? Parabéns para vocês pelo trabalho que fazem à frente da APAI. E também agradecer a presença do Zuzu pela primeira vez aqui nesta gestão aqui, o jornalista Zuzu. Né? Obrigado, venham sempre a esta casa aqui, que aqui vocês vão estar sabendo o que está acontecendo no nosso município. E parabenizar os nobres vereadores ali, mirins ali, jovens mirins, jovens vereadores, aqui foram empossados aqui na última quinta-feira, na sessão solene. Parabenizar o vereador Cristiano pelo projeto e também ao eleito presidente Carlos ali. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada regimental dos senhores vereadores. Sandra Kennedy Viana. Presente Cristiano José Martins de Oliveira. Presente Luiz Marcelo Comeron. Presente Célio Pereira. Presente Vander Lopes Pedroso. Presente Roberto Stuck Duarte. Presente Fábio Cardoso Júnior. Presente Inês Sativa Cuyama Cavamoto. Presente Heitor Pereira Sansão. Presente Gilvan Mendonça de Souza. Presente Rafael de Freitas Gomes. Presente Gerson Teixeira Silvério. Presente Everton de Oliveira Adorno. Presente. Solicito ao senhor secretário que proceda a leitura dos materiais constantes na ordem do dia. Projeto de lei número 024/2017, que dispõe sobre a norma de desembarque de usuários de transporte público coletivo das linhas municipais e da outras providências. Do excelentíssimo senhor vereador Everton de Oliveira Adorno. Comparecer das comissões favorável à aprovação no texto original. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento de vista de processo. Requerimento de vista de processo. Senhor presidente, requeiro à mesa na forma regimental no uso das minhas atribuições nos termos do artigo 242 do Regimento Interno, concessão de vista da proposição número 024/2018 pelo motivo de análise. Plenário vereador Daniel das Neves, 25 de junho de 2018, solicitado pelo vereador Gilvan Mendonça de Souza. Coloco em discussão o requerimento de vista de processo do projeto de lei 024/2018, pelo vereador Gilvan Mendonça de Souza. Não havendo ninguém interessado em fazer uso da palavra, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade, a partir de agora, o projeto 024 está sob a responsabilidade do vereador Gilvan, que tem uma semana para fazer a análise e devolver à casa. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do próximo projeto de lei. Não há. Solicito ao senhor secretário que faça chamado dos senhores vereadores inscritos em explicação pessoal. De novo atrasado. Vereador Fábio Cardoso Júnior. Com a palavra, excelentíssimo senhor vereador Fábio Cardoso Júnior. Obrigado, senhor presidente. Explicação pessoal, vou dar alguns destaques aqui. Iniciaram hoje as aulas do curso de soldagem da carreta, programa Via Rápido Emprego, um programa do Governo do Estado, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Inovação e Tecnologia. A gente fica muito feliz de ter participado da articulação, da vinda desse equipamento para cá, juntamente aí com o deputado Caio França, um parceiro que nos ajudou aí na articulação junto à secretaria, porque a gente sabe que os pedidos são muitos, de muitos municípios. O vereador Vander está aí tentando trazer aquela carreta da mamografia aí há um tempo, e os pedidos dos municípios são muitos. E fico muito feliz de ter participado e hoje estar lá, logo pela manhã, vendo as pessoas, a maioria deles desempregados, iniciando um curso que vai possibilitar a eles essa colocação no mercado de trabalho, ou mesmo o empreendedorismo, fomentar o empreendedorismo, começar o seu negócio como soldador. Gostaria de destacar aqui o trabalho da equipe de desenvolvimento econômico, do Centro de Capacitação, que também não é fácil. Às vezes a gente acha que é só fazer a articulação do equipamento desse, mas tem toda uma questão de documentação, uma questão de arrumar o local. A
A gente tentou aqui o único local disponível com a capacidade de energia, um transformador que pudesse puxar a quantidade de energia que essa carreta de soldagem, a amperagem necessária, era lá no Instituto Federal. A gente fez essa articulação junto ao professor Varela lá, para poder colocar essa carreta lá. Teve toda uma questão de aplainar a terra lá, para poder deixar o solo, para que a carreta não afundasse, não tivesse nenhum problema lá. Então, foi um trabalho de várias pessoas, um trabalho em conjunto, para que esses munícipes pudessem ter essa opção aí de grande valia. No final serão 60 pessoas atendidas, manhã, tarde e noite, começou hoje, e aí, durante os próximos 30 dias, aí essa carreta vai estar lá no Instituto Federal. Os nobres estão convidados, se quiserem ir lá dar uma olhadinha. Bacana, um projeto muito legal, via rápida, soldagem. Também queria destacar aqui, senhor presidente, a gente está falando aqui sobre controle social, sobre transparência. Vai acontecer nessa semana um importante instrumento democrático de controle para os servidores municipais. É a eleição da Organização Municipal de Seguridade Social, a nossa OMSS. Tá? Vai acontecer agora a eleição da nova mesa lá administrativa, né? Do Conselho Administrativo e Conselho Fiscal, os dias 28 e 29 de junho, dia 28 lá na sede, e dia 29 na Prefeitura, das 8h30 às 11h30, das 14 às 17 horas. É muito importante que os servidores participem, que os servidores contribuam, que eles votem, porque esse é um instrumento de muito valia. Essa questão da previdência municipal, essa questão de ativos, pensionistas, tudo isso passa por esses conselhos que vai ser eleito aí a próxima gestão, nos próximos dias 28 e 29. Deixo registrado aqui e peço que todos os nobres compartilhem com seus círculos aí de servidores municipais para que eles possam exercer o direito deles lá. Acho que no próprio site da Prefeitura, no site do MSS, eu compartilhei hoje na minha rede social toda a questão, os candidatos, está lá, os nobres quiserem compartilhar. Eu acho muito importante um instrumento aí. Gostaria de parabenizar toda a comissão de eleição, em nome da Juliana Borges lá, para que a gente possa fazer essa divulgação. Também queria deixar aqui, nessa questão do tempo de explicação pessoal, a minha felicidade de ter mais uma etapa do projeto Tem Saúde no Meu Bairro, esse final de semana, foi lá no bairro Arapongal, uma parceria com o programa Escola da Família, da Escola Pacheco Lomba, uma parceria com a Escola Morena Rosa e uma parceria com o pessoal da Célula Bola de Neve lá do Arapongal. Mais do que promover saúde, a gente levou uma verdadeira ação social. Arapongal, os nobres conhecem aqui, o vereador Vander tem familiares lá. Arapongal tem um cunho, uma vulnerabilidade muito grande, principalmente na questão de crianças e adolescentes. A gente foi levar um carinho, levar um corte de cabelo, levar uma pipoca, um algodão doce, um suquinho. Presidente, nobres, você vê o sorriso de uma criança em coisas tão poucas, mas a gente viu que precisa trabalhar lá. A gente viu que o linguajar não é legal, a gente viu que precisa trabalhar a questão das drogas, a gente precisa trabalhar todas essas coisas. Então, um minuto só para concluir. Foi muito gratificante para concluir. Participar de mais essa etapa do projeto Tem Saúde no Meu Bairro. Eu quero deixar aqui destacar também a parceria do comércio registrante, quando a gente vai solicitar alguma coisinha para ajudar num lanchinho para as crianças, sempre participante, o Joãozinho lá da Novo Sabor, o Joãozinho aqui, o meu parceiro aqui, Joãozinho de trabalho, sempre solicito nisso aí. E a faculdade, a Policlínica IESEP, as faculdades Vale do Ribeira, na pessoa do Anderson, que tem sempre colaborado com esse projeto para ser um sucesso. Senhor presidente, eu gostaria agora aqui, para poder retomar aquele assunto, de pedir meu tempo de liderança, que esse sim é a questão de liderança. Pela liderança, vereador Fábio Cardoso Júnior. Gostaria de retomar, nesse tempo de liderança, essa questão da enfermagem, da linha de cuidado com quem cuida. Eu gostaria aqui, em nome da enfermeira Cíntia, enfermeira sanitarista, também fez parte da gestão, enfermeira que sempre militou pela causa também, e sabe, o nosso servidor da enfermagem está cansado, está sobrecarregado. Eu falo isso com muito conhecimento de causa. Trabalhei sozinho numa unidade como a Vila São Francisco, um atendimento diário de pelo menos umas 200 pessoas aí dia, e tinha dia que você não conseguia almoçar,
Já fiz atendimento com o prato na mão, fui na recepção para atender com o prato na mão. E a enfermagem está sobrecarregada. E como eu havia dito, uma dessas situações pode ser aliviada pela gestão. Essa questão da entrega de medicamentos, estava aqui conversando com a vereadora e com outros vereadores, da minha intenção de fazer uma moção de apelo ao COFEM para que revogue, de maneira urgente, esse instrumento normativo aqui, esse parecer normativo, que praticamente, em outras palavras, libera a enfermagem para fazer toda essa questão de entrega, dispensação de medicamentos. Ora, essa é uma luta de anos, senhor presidente. Anos. É uma luta da enfermagem de tirar essa responsabilidade da questão de dispensação, de controle, de contar medicamento, de fazer pedido. A enfermagem tem tanta coisa a se fazer e tem tanta coisa que ainda pode se fazer a mais, que muitos dos meus colegas gostariam de estar fazendo. Quanto à linha do cuidado, a enfermagem é a arte do cuidar. Existe tanta coisa que a enfermagem gostaria de estar fazendo, uma visita domiciliar mais elaborada e mais trabalhada, um acolhimento de maior qualidade, mas não dá tempo. Não dá tempo. Você não consegue ver uma fila de 30, 40 pessoas e você conseguir fazer um acolhimento de qualidade em cada um. Nós estamos falando aqui, eu falei sobre essa questão do plano municipal do suicídio, muitas pessoas são ouvidas dentro da unidade de saúde por falta de tempo. Muitas pessoas chegam na unidade de saúde, às vezes consideradas como o piti, mas a pessoa quer apenas ser ouvida. Um sentimento depressivo, ele pode ser acolhido dentro de um posto de saúde. Mas para isso, o funcionário não pode estar desgastado. O funcionário pede socorro com o olho, o servidor da enfermagem. E eu não digo só quem registra um servidor da enfermagem no Brasil. A enfermagem é sobrecarregada. A enfermagem precisa, o servidor da enfermagem ele precisa trabalhar em 2 empregos para poder valer 1 de salário. Primeiro. Muitas vezes, ele é colocado como chaveirinho do médico. Muitas vezes. Não todas, viu, doutor Inês? Não vamos generalizar. Mas muitas vezes, o profissional da enfermagem, ele é ali o simples e puro auxiliar do médico. As pessoas não reconhecem, muitas pessoas não reconhecem. Então, assim, a gestão pode, e como não é contratando mais profissionais de enfermagem, porque esses também vão ser sobrecarregados. Mas acredito que, nesse momento, uma medida possível de se fazer seria a contratação, já que existe essa abertura, a contratação dos técnicos de farmácia. Além de tudo, você abriria esse leque. Um farmacêutico hoje, talvez, custe para a gestão um valor alto. Mas o técnico de farmácia, o profissional de nível médio, habilitado na dispensação, no controle desses medicamentos, ele poderia ser contratado. Um técnico de farmácia para cada unidade, para que fossem, né, essa parte da medicação, pelo menos saísse um pouquinho da enfermagem para poder desempenhar as outras funções aí. Então fica um apelo para a gente também pensar junto e levar esse diálogo junto à Secretaria de Saúde, junto à gestão, junto ao prefeito, para que ele possa olhar com esse carinho necessário para essas pessoas que tão bem cuidam da gente. Fica toda a minha solidariedade e o meu mandato sempre deixei à disposição, nós temos conversado muito e continuo e peço que os nobres também nos ajudem nessa caminhada aí para ajudar o pessoal da enfermagem. Só para finalizar, essa questão aí que o Roberto falou, eu usei o tempo aí, Roberto, mas é realmente essa questão de recomposição asfáltica, essa questão dos buracos, já tem toda essa situação da gente repensar na tubulação da cidade, né? A expansão da cidade foi muito grande. Eu disse ali, agora, eu acho muito importante isso que Vossa Excelência falou, do acompanhamento do pessoal técnico. Eu deixo aqui um desafio, eu tenho certeza, é uma certeza, não é nenhuma profecia, mas nós vamos ter problemas com a rua Eric Verucci na Vila Nova. Nós vamos ter problemas com a rua Eric Verucci na Vila Nova. A rua foi inteiramente recapeada, ótimo, excelente.
mas existe um loteamento do lado direito, com muitos terrenos lá já comprados, que esses terrenos vão virar residências. E essas residências vão precisar de água e esgoto. E aí? Vai virar um queijo aquilo lá. Vai virar um queijo aquilo lá. Só se você arrumar um sistema de água e esgoto Wi-Fi. Ou por Bluetooth, se existe. Tecnologia, né? Vai saber. Então, senhor presidente, eu acho que esse é um assunto que a gente também precisa aqui, nessas iniciativas, de chamar, de convocar aqui os responsáveis, de se pensar de botar na pauta aí para o segundo semestre. Uma outra pauta que eu gostaria, nós estamos na última sessão, acho que antes do recesso, como disse a vereadora, provavelmente não teremos um recesso de fato, de direito, né, pela legalidade teremos, mas tenho certeza que teremos muito trabalho nesse mês de julho. É mais uma situação também que já temos discutido junto ao jurídico e junto ao trabalhador da saúde, quanto à questão do prêmio do incentivo do Programa de Melhoria da Atenção Básica, o PEMAC. Nós estamos aí desde 2017 discutindo esse instrumento legal que precisa necessariamente passar aqui pela Câmara, eu acredito, para que ele possa ser regulamentado. Não sei se somente um decreto poderia regulamentar ele, mas a gente precisa cobrar lá, estamos cobrando o jurídico da Secretaria de Saúde, já passou no controle interno, a minuta já está lá na mão do nosso advogado, lá do secretário de Assuntos Jurídicos, que é também uma outra forma da gente incentivar esse trabalhador da saúde a cada dia mais prestar uma assistência com qualidade, saber que ele faz parte do contexto, saber que ele é reconhecido como agente de transformação, saber que ele é reconhecido. Se existem números positivos, é porque tem pessoas trabalhando para que esses números aconteçam. Então, essas pessoas precisam ser reconhecidas. Se esse microfone aqui está funcionando, e se nós estamos aqui com essa casa limpinha, é porque tem toda uma equipe aí por trás. Tem vereadores aqui, mas tem toda uma equipe ali por trás que deixa o som funcionando, que deixa toda a documentação em ordem, que deixa todos os processos andando. Então, nós precisamos reconhecer quem faz a diferença nos bastidores. Esse é o meu apelo aí também. Obrigado, senhor presidente. Uma ótima noite, que tenhamos aí dias maravilhosos de muita responsabilidade e muita transparência. Um abraço. Solicito ao excelentíssimo segundo secretário que faça o chamado do próximo vereador, escrito em explicação pessoal. Vereadora Sandra Kennedy Viana. Com a palavra, excelentíssima senhora vereadora Sandra Kennedy Viana. Que faz tempo que o vereador Cristiano não fala, por isso que eu disse, se ele quiser usar, fica à vontade. Eu gostaria, nesses 5 minutos aqui finais, fazer uma deferência também às visitas, claro, todos que estão nos acompanhando, mas de forma especial a professora Estela e Cíntia, por ser a primeira vez que venham à casa, por isso menciono seus nomes, e que venham sempre nos acompanhar aqui nos nossos trabalhos. Aproveitando por serem membros, né, do Vomeca e fazerem um trabalho tão bom lá no Paulistano, aproveito para compartilhar a informação com vocês e todos que nos assistirem. Enfim, começou a obra da UBS, Unidade Básica de Saúde, lá do Paulistano e Jardim Virgínia. Quer dizer, foi feita a licitação, a obra deve estar começando por esses dias, nos alegra bastante. É uma emenda, não é, senhor Rico, parlamentar do deputado Paulo Teixeira, que quando nos visitou, ainda o ano retrasado, já se comprometeu de nos ajudar o município de Registro a garantir a atenção à saúde ao Bamburral, ao Paulistano e ao Jardim Virgínia. Uma outra tarefa fundamental para aquela região é garantirmos a creche. Garantimos que a creche, a unidade que tinha sido construída para ser um centro comunitário, a população toda se manifestou dizendo que prefere e exige que seja uma creche, ao invés de ser uma unidade, um CRAS. E, portanto, é fundamental que aconteça o ano que vem. Aliás, por falar em educação, esperamos muito, mesa diretora, senhor presidente, que o semestre que vem a gente não tenha que falar do tema uniforme.
que esta prefeitura, que esta gestão garanta os uniformes para as crianças assim que iniciar o semestre. Não é para o vereador Wander, que sempre trouxe esse tema também. Depois de todos esses escândalos, ou a prefeitura arregaça as mangas e faz com agilidade esse processo para garantir, pelo menos no segundo semestre, o uniforme das crianças, ou certamente nós vamos ter que levantar mais esta bandeira, mais esta briga do ponto de vista de luta social com a participação das pessoas, que, como o senhor sabe, é um exercício e uma dedicação que tem feito o mandato, sempre levantar os temas que são direitos sociais, coletivos, enfim, como a participação das pessoas. Quero rapidamente dizer sobre o tema que conversava com o vereador Fábio Tatu e que ele trouxe aqui com mais detalhe à tribuna, que na impossibilidade de fazermos a moção de apelo ou de repúdio, enfim, ao COFEM, que nós façamos um ofício onde todos nós possamos assinar, que para garantir a devida agilidade, né? Porque certamente todas as equipes, mas vou falar mais especificamente da UBS 4, da UBS do Centro, seja porque a enfermeira Cintia está aqui, seja porque eu sou usuário e fui fazer exames lá. Impressionante a sobrecarga da equipe. A equipe enxugou demais por aposentadoria, por realocamento. Você vê entrando numa sala e noutra, fazendo 3, 4 coisas ao mesmo tempo, o mesmo profissional precisa, para além da questão dessa atribuição na dispensação de medicamentos, que não se traga para a enfermagem, que se mantenha a linha de exigir o profissional farmacêutico, é fundamental que a gente se posicione exigindo a contratação de mais profissionais. Por quê? Porque seja vou pegar da odontologia, porque eu me lembro bem o número, assim, fresco na cabeça, no diálogo com os trabalhadores. 2.000 pessoas na fila de espera da odontologia. Seja pelos usuários que não têm o acesso garantido, seja pela sobrecarga dos trabalhadores, que é impressionante, dando sangue, correndo, como eu disse, de uma sala na outra, para não deixar a peteca cair e garantir o atendimento dos agendamentos. Terminando meu tempo, quero registrar aqui, senhores, 2 temas ainda sobre o transporte, sobre a questão de conservação dos veículos. Quando a gente fala de trabalho coletivo e da Câmara como um todo e não individual, que é o que eu venho buscando, e hoje estou muito contente com o encaminhamento que vários dos vereadores estão dando, para dar 2 exemplos. Agora, alguém que estava acompanhando a sessão da Câmara me ligou, me mandou uma mensagem dizendo que a pessoa, enfim, que ocupa o cargo comissionado de divisão de apoio administrativo, portanto, que é... Um minuto para concluir, senhor presidente. 1 minuto para concluir, vereador. Portanto, que é responsável pela questão de cotação de preços, de licitação. Era funcionário da empresa, esta empresa que ganhou a licitação e que nós falamos dos valores absurdos. A cada momento, senhores, se mostra que não é um problema de gestão. Sim, vamos apresentar um projeto para gestão de frota, mas o que se apresenta é um problema de mau uso do recurso público, em outras palavras, de corrupção. Foi dito na comissão que, por desencontro de informação, eu não participei, enfim, não fui avisada que a reunião da comissão estava sendo em outra sala, por isso não fui. O presidente viu que eu estava aqui na casa, não tem problema, foi um problema de comunicação, já entendi. Foi dito pelo secretário, não é isso? Que o lacre teria sido feito na Secretaria de Origem, na Secretaria de Cultura, o corte do lacre. Foi dito pelo secretário, na comissão, me disse o presidente Rafa, de que a Kombi já tinha chegado lá sem lacre. A pessoa me ligou agora aqui, dizendo que ele quer vir depor numa eventual SEI, porque ele tem prova de que foi cortado o lacre lá na garagem e ele tem condição de depor atestando essa situação. Portanto, não é só uma questão de gestão, é uma questão de corrupção que essa casa está discutindo. Obrigada. Solicito ao excelentíssimo segundo secretário que faça a chamada do próximo vereador inscrito para falar a explicação pessoal. Vereador Cristiano José Martins de Oliveira. Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Cristiano José Martins de Oliveira. Boa noite à mesa diretora, a qual cumprimento na pessoa do senhor presidente e demais. Boa noite aos nobres colegas, ao público que está hoje aqui presente, né? Especialmente aqui os nossos vereadores, jovens vereadores. Eu prefiro jovem vereador. Eu não sei porque a palavra mirim
parece um pouco pejorativa, né? Eu acho que jovem vereador dá um ar mais chique, né, para o posto, né, para o mandato, né? Que legal vocês estarem aqui, né, porque apesar de vocês poderem acessar as nossas sessões no YouTube, na verdade que ver pessoalmente como é o andamento, porque a sessão de vocês vai seguir os mesmos moldes da nossa sessão, né? Quanto a tempo de falas, quanto a ordem da leitura das coisas, quanto aos debates. Então é legal que tenham vindo aqui, meus parabéns, muito obrigado pela presença. Agora, no recesso, nós combinaremos com vocês de virem aqui um dia à casa para ter um mini curso, uma palestra, eu não gosto de palestra, um bate-papo sobre essas questões de o que é um requerimento, o que é uma indicação, o que são os projetos de lei, quais são as atribuições de que cada jovem vereador terá e explicar um pouco também da metodologia de sessão, né, para aqueles que não tiverem oportunidade de virem às sessões ou assistirem pelo YouTube. A professora, esqueci o nome da professora, já me ligou ontem lá, do Aurora Coelho, me ligou ontem que estava desesperada porque tinha um monte de aluno achando que era obrigatório vir aqui hoje, que disse que estava uma celeuma lá no grupo do WhatsApp deles, que tinham que vir aqui ou não. Ou seja, estão ansiosos, né? Tiveram jovens vereadores que já trouxeram na quinta-feira, que era a posse deles, já trouxeram reivindicações e indicações, já vieram em mãos com indicações para o executivo. Ou seja, estão querendo colaborar mesmo, e que bom e que assim ou seja por muito tempo, né? Que seja assim, que radie, que para continuar para esta casa como um todo, né? Cumprimentar aqui a professora Cíntia, a professora Estela também, né? Representantes lá da Valmeca, né? Que eu tenho muita afinidade, a qual acompanho o trabalho, meus parabéns pelo trabalho, né? E abordar sobre alguns assuntos aqui, né? Primeiro do recesso, eu vou falar de novo que eu sou contra o recesso, já falo isso já há muito tempo, né? A gente sabe que o recesso é da casa, não é dos trabalhos dos vereadores, a gente continua os trabalhos, né? Acho que nesse recesso mais ainda, né? Porque temos aí as duas comissões, a qual uma eu faço parte, e nem sei se vieram os documentos, vieram, não vieram, Fábio? Chegaram os documentos, porque sem documento a gente não consegue investigar nada, né? Sem documentos em mãos, a gente não consegue começar a ter a ideia sobre o assunto. A gente espera que esse documento, porque o pedido era para hoje, né, Fábio? O pedido era para chegar hoje. Os documentos, porque não teriam tempo, então os documentos não vieram. Fica aqui meu rogo à secretária de Educação, né, que mande o mais rápido possível, se possível ainda agora no mês de junho, para termos o que avaliarmos. Né? Não dá para ouvir ninguém, como é que a gente vai ouvir, marcar dia para testemunha vir aqui falar se a gente não tem ainda os documentos. Temos que estar com os documentos, estudar os documentos com calma, para depois poder indagar aqueles com a qual, né, tenham a ver com os fatos, né? Da mesma forma, aqui também falo sobre essa questão dos veículos, que eu acho também tem que ser investigado. Se o executivo não tem nada, não tem o que a dever, né? Se existem as justificativas plausíveis para o assunto, tem que se investigar, né? Eu acabei de encontrar aqui na chegada da sessão com o secretário Cláudio e com a secretária Jo, até perguntei o porquê aqui estavam e me disseram que estavam aqui para responder indagações. Então, parabéns pela comissão que assim o fez, assim acho que se começam a ter os esclarecimentos, né? E que o executivo traga os devidos esclarecimentos. Quem não deve, não teme, já falava a vovó há muito tempo. Então, se não tem o que temer, que tragam as devidas documentações e as devidas justificativas, né? Eu tenho a minha opinião já de muito tempo que aqueles veículos que rodam demais têm que terceirizar. Essa é uma opinião minha particular, né? E, enfim, nós como vereadores não podemos obrigar o executivo a nada, né? Apesar de muitos munícipes acharem que o vereador tem a caneta na mão, que acharem que o vereador tem a força executiva de realizar alguma coisa factível em questão de política pública, infelizmente nós não temos, né? Não é infelizmente. Infelizmente eu digo porque o nosso anseio é grande, né? A gente quando recebe as demandas do munícipe, e eu acho que o vereador recebe muito mais demanda do que o executivo, e eu acho não, eu tenho certeza. Vou pedir meu tempo de liderança, por favor. Pela liderança, vereador.
Cristiano José Martins de Oliveira. Obrigado. Eu não acho que o vereador recebe muito mais demanda. Eu tenho certeza absoluta, porque lá estive no Executivo por 3 anos e meio e migrei para o Legislativo. Então eu tenho as duas experiências. O vereador Heitor também já fez isso, já esteve no Executivo e está aqui no Legislativo. O primo já esteve no Executivo e está aqui no Legislativo. E eu recebo uma enormidade de demandas do que quando eu era secretário de Cultura e Turismo. Tem gente que fala isso, você não faz nada, vereador é uma moleza, não faz nada. Eu lanço um desafio quando a pessoa me diz isso. Eu falo, você quer ficar com o meu celular 24 horas? Eu deixo só o meu celular com você, com o meu Facebook e com o meu WhatsApp. Aí depois você me responde se o vereador faz ou não faz nada. Pela quantidade de mensagens, de indagações, de pedidos, de justificativas, de demandas que o mandato dos vereadores recebe. E acredito que isso não é só assim comigo. Acredito que isso é aqui com os 12, com os 13 vereadores aqui presentes, Eu estou falando só de mídias sociais, mas tem, pessoalmente, quando a gente sai à rua, tem no nosso bairro, enfim, e nós não temos essa força executiva, nós só somos um meio de campo entre os munícipes e o Poder Executivo. Então, nós temos algumas opiniões que, às vezes, são acatadas pelo Executivo e, na grande maioria das vezes, não é acatada pelo Executivo por questão da autonomia dos poderes. O Executivo não manda aqui no Legislativo e a gente também não manda para o Executivo. Então, eu tenho algumas opiniões que o Executivo vai seguir se quiser. É como eu falei, iniciei esta fala. A minha opinião é de que veículos que rodam demais têm que terceirizar. Nós temos veículos aí, os veículos que os que mais rodam são os veículos da saúde, os veículos dos serviços municipais, veículos que rodam 300, 400 quilômetros por dia até. Então, vamos fazer um cálculo até mais, até 500, 600 quilômetros por dia. Se nós fizermos uma conta burra de 300 quilômetros, como? 1.800, tem que investigar para onde foi este carro. Porque existe o controle, Não existe controle de frota. Quando eu estava lá na Secretaria do Executivo, vamos investigar. Nem que seja do ano 2000, mas tem que investigar se está rodando tanto assim. E se abasteceu tanto assim também, enfim, vamos ter que investigar tudo. Vamos fazer uma conta boa. Se o veículo anda, o diabo não deixa passar uma, Se tem veículo que roda 300 km por dia, numa semana ele vai rodar 1.500 km por dia. O veículo nosso diário, para rodar 1.500, tem que rodar um bocado. No mês ele vai rodar 6.000, isso é uma conta por baixo. No ano ele vai rodar 72 mil quilômetros. Ou seja, se ele roda 6.000 no mês, a cada 2 meses tem que fazer uma revisão, troca de óleo, a cada 5 meses tem que trocar pneu. É lógico que a manutenção de frota é altíssima. E esses serviços que são imprescindíveis para o Executivo, que é a saúde, que é os serviços municipais, o carro não pode ficar parado. Se faz falta esse carro no dia a dia, para transportar paciente, para ir atender as demandas nos bairros. Se é terceirizado, e muitos órgãos federais, estaduais já adotam, a polícia principalmente, já adota a terceirização de frota. Se o carro quebrou hoje, amanhã tem que dar outro. A empresa que presta o serviço que traga outro amanhã, em plenas condições de uso. Tem que colocar isso numa planilha, fazer a cotação, ver o quanto... Eu sei que tem órgãos federais que, inclusive, usam GPS no carro para saber se desvia de frota, se não desvia, se está rodando, se não está rodando, porque a planilhinha de frota do Poder Executivo é um papel. Agora, se aquele papel é real ou não, aí o indivíduo esquece de colocar a quilometragem quando ele saiu, a quilometragem quando chegou à garagem, de onde ele foi, para onde ele saiu, qual o tempo que ele rodou. Lógico que colocar um GPS no veículo é dinheiro, A empresa não vai colocar de graça, vai repassar isso para o Executivo. Mas se for ter um melhor controle quanto à rodagem de frota, que assim, ou seja, enfim, esta é a minha opinião, O Executivo vai seguir?
Não sei se vai seguir, né? Não fez a terceirização até hoje, né? Foi tentado, aliás, a terceirização das máquinas de serviços municipais, né? Que teve no ano passado uma empresa que ganhou, e acho que ganhou aquelas empresas que não têm uma máquina, né? Achou que ia alugar a máquina aqui na cidade de Registro e não tem essas máquinas para alugar aqui no Vale do Ribeira. A empresa que ganhar vai ter que trazer as suas máquinas, sua Patrol, a Champion para cá, estabelecer uma garagem e aqui ter, né? Tomara que exista alguma empresa, algum empresário que tenha interesse em trazer esses serviços para a cidade, porque nós que recebemos essa agenda de serviço de Patrol, de Champion, né, os vereadores que têm contato com essa agenda, quantas vezes a gente não recebe a Champion, a Patrol está em manutenção, em manutenção, em manutenção. Porque quanto mais roda, quanto maior a quilometragem, maior a demanda de prestação de serviço. Então, a gente tem que investigar mesmo, tem que ir atrás das justificativas quanto a quantitativo de frota, se essa frota aumentou de que ano para que ano, de que mês para que mês, que tipo de frota é essa, se é frota de veículos novos, se é frota de veículos usados que foram doados para a prefeitura, se não foram, a quilometragem que esse veículo roda mensalmente, que roda diariamente, as notas fiscais de realização de serviços de compras de peças, né? Porque se comprou a peça está lá instalada, né? Está lá instalada no veículo. Né? Quem tem conhecimento vai dizer, não, é esta peça aqui, com este número, a nota fiscal, tem uma nota fiscal com controle das peças. Né? É esta peça que aqui está nesse veículo. Eu fui secretário de Cultura de 2013 a 2016. Né? Quando eu entrei na secretaria, não tinha nenhum veículo. Até que, de tanto obrigar, arrumaram um Gol Bola de 92, doado pela fiscalização. Doado não, né? Repassado pela fiscalização. Nós usamos esse veículo uns 5 meses lá na secretaria. Só que ele rodava 2 semanas, ficava 2 parado. Rodava mais 2 semanas, ficava mais 2 parado. Porque era um Gol que, se a fiscalização já estava repassando para nós, boa coisa não era, né? Não iam lá, pega aí um veículo bom para vocês na Secretaria de Cultura. Não rolou. Passaram esse Gol Bola até que chegou nesses 6, 7 meses e falaram, eu não quero mais esse carro. Eu, na Secretaria de Cultura, não quero mais, não me serve mais. Né? A gente rodava com os veículos nossos. Né? Eu, inclusive, troquei de carro em 2013. Eu tinha um Punto, troquei por uma Montana. Porque de tanto que todos os eventos que a gente precisava, tinha que pedir para o Cláudio, me empresta aí uma picape, me empresta aí o tal de emprestar carro. Eu falei, não, eu mesmo vou comprar uma Montana, troquei meu carro, assim eu uso o meu mesmo. Até que em 2013 nós economizamos dinheiro, compramos um Uno novo. Aí veio aquela Kombi que vocês viram na foto, uma Kombi que eu usei no ano de, acho que foi 2015, que veio aquela doação de quase 30 carros da Justiça Federal. Né? Já não vieram 28, já não vieram uma beleza. Né? A Kombi já não fechava a porta, já não fechava o vidro, né? Tinha que mandar, mas no meu tempo ela não deu problema. Enquanto eu usei, né, enquanto eu estive como secretário, não deu problema, a não ser esses problemas paliativos. Mas já era um veículo, né, baleado, já bem rodado, até porque a Justiça Federal não ia dar nenhum veículo novo também para a prefeitura. Né? Mas, enfim, vamos buscar as devidas justificativas. Né? Esse controle do quanto se usa, né, também acho que tem que ser feito. Né? Empresas particulares fazem isso. Né? Tem um controle, uma planilha que, ou seja, de saber o quanto está sendo gasto com manutenção do veículo. Isso é algo que nós particulares fazemos. Né? A gente sabe muito bem, a gente não tem uma planilha lá em casa. Né? Mas como o Fábio falou, quando o carro começa a dar muito problema, normalmente ele dá problema a partir dos... Quando chega nos 10 anos que você já está usando, né? A partir de uns 100 mil quilômetros, 150 mil quilômetros, esses carros populares, a gente já sabe que a manutenção vai aumentando. Né? E às vezes colocar na ponta do papel é melhor passar para frente e pegar outro do que insistir no carro, a não ser que você tenha apego sentimental, mas no executivo não existe apego sentimental a nenhum veículo. Né? Vamos entrar então no nosso recesso, né? E aí esperamos que continuemos os nossos trabalhos internos aqui à casa, para que em agosto nós possamos vir aqui ao microfone já com alguma opinião ou com algum andamento dos trabalhos aí das comissões. Né? Então, um bom recesso aos colegas, sabe que a gente vai se encontrar bastante ainda aqui. Né? Uma pena que entraremos em recesso, porque eu acho que as sessões são salutares para o Legislativo. Eu acho que as sessões deveriam continuar, porque o debate no microfone é bom para o Executivo e é bom para o Legislativo. Né? Se o Executivo não para, por que o Legislativo tem que parar? Vamos continuar com os processos, com os projetos de lei em andamento, com as indicações em andamento. Né? Muito obrigado.
Solicito ao excelentíssimo segundo secretário que faça chamado do próximo vereador inscrito em explicação pessoal. Vereador Roberto Stuck Duarte. Com a palavra... Então, o vereador Roberto Stuck Duarte se absteve da palavra. Solicito, então, ao excelentíssimo segundo secretário que faça chamado do próximo vereador inscrito a fazer uso da palavra. Não há. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura de um requerimento. Senhor presidente, requeiro a mesa na forma regimental para que seja feito um minuto de silêncio na sessão ordinária pelo falecimento do senhor Seisako Odaki, falecido no dia 24 de junho de 2018. Plenário vereador Daniel das Naves, 25 de junho de 2018, requerido pelo vereador Heitor Pereira Sansão. Não havendo mais nada a tratar, gostaria de comunicar aos senhores vereadores da próxima reunião das comissões permanentes, que realizar-se-á no dia 28 de 6 de 2018, quinta-feira, às 18 horas. E a próxima sessão ordinária, que realizar-se-á no dia 6 de agosto de 2018, segunda-feira, às 19 horas. Desejo a todos um bom trabalho no mês de julho e as sessões, nós teremos recesso das sessões. Agradecemos a presença de todos. Às 21 horas e 51 minutos, encerro a presente sessão.